Bom dia, amada igreja. A paz seja com todos. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer uma oração e já iniciamos a pregação. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Espero que você, assim como o salmista, esteja alegre por vir à casa do Senhor nesse dia, porque assim como essa canção que foi cantada, perto quero estar, o melhor lugar para estarmos é perto do Senhor. E aqui verdadeiramente é a casa do Senhor. Nós estamos na igreja e não sei você, mas é muito fácil percebermos a unção fluindo neste lugar. É muito fácil percebermos que o Espírito Santo está se movendo neste lugar. Então eu convido você a fechar o teu olho. Senhor, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos verdadeiramente estarmos perto do Senhor nesse dia. Senhor, estarmos perto da tua palavra e podermos receber a tua palavra no nosso coração com toda a força, com toda a intensidade, com o teu poder, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. Eu repreendo o maligno querendo roubar a semente neste lugar. Eu repreendo a ação da incredulidade, do demônio agindo para impedir o entendimento dessa pessoa, porque, Senhor, se o Senhor nos libertar, verdadeiramente somos livres. Se a tua palavra trouxer revelação ao nosso coração, verdadeiramente vamos ouvir a tua voz e vamos enxergar o mundo espiritual e termos visão espiritual. Em nome de Jesus assim eu oro. Você coloque nos teus ouvidos as tuas mãos. Coloque nos teus ouvidos. E você repita comigo assim: em nome de Jesus, eu repreendo toda surdez espiritual. Eu repreendo o demônio da incredulidade, querendo tampar os meus ouvidos, querendo impedir-me de ouvir a voz de Deus nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Agora você coloque as mãos nos teus olhos. Em nome de Jesus, caiam as escamas de incredulidade. Em nome de Jesus, toda cegueira espiritual saia dos meus olhos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero enxergar o que Deus tem para mim. Eu quero enxergar o que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero enxergar tudo aquilo que Ele quer fazer nas gerações da minha vida, nas gerações que virão após mim. Em nome de Jesus, coloque agora as mãos sobre o teu coração. Senhor, todo sentimento que vem para confundir a tua voz, que vem para confundir a tua palavra, que vem para confundir o teu amor no meu coração, eu não aceito. Sai confusão, sai sentimento de derrota, em nome de Jesus Cristo, amém. Tome o seu lugar. Amados, o tema dessa pregação é: o que fazer diante da incerteza do futuro? Nós começamos o ano de 2022 e passou-se praticamente um mês. E dentro desse mês de janeiro nós nos deparamos com muitos eventos e acontecimentos que apenas aumentaram a incerteza das coisas. Apenas deixaram mais claro para nós que tudo está muito incerto. Não sabemos para onde vai a política, não sabemos para onde vai a economia, não sabemos para onde vai o mundo. Começa-se 2022 com enchentes, inundações, terremotos, furacões, guerras e rumores de guerra. 2022 começa assim. 2022 inicia-se naquela grande questão: será que este ano eu vou conseguir pagar todas as minhas contas? Será que eu vou ter dinheiro para resolver a minha situação e ficar bem esse ano? Então, eu acredito que através dessa palavra o Senhor está trazendo uma palavra de sabedoria para você conseguir saber lidar com as incertezas do futuro. E pode observar, quanto mais aumentar as dores de parto, ou seja, quanto mais próximo estiver a vinda de Cristo, mais
incertezas virão sobre a terra, sobre a face da terra. Eu peço para você abrir a sua Bíblia na carta escrita por Tiago, capítulo 4, versículo 13. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está com a palavra de Deus aí, por favor. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Está escrito assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, encontraremos e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Irmãos, por mais que planejemos a nossa vida, por mais que possamos dar ênfase a qualquer presunção do nosso coração, a qualquer desejo, a qualquer vontade, a verdade é que não sabemos o que acontecerá amanhã. Não sabemos o que acontecerá amanhã porque não conhecemos o futuro. Você não conhece o futuro. Eu não conheço o futuro. E diante de toda a fragilidade da vida, percebemos o quão rápido a nossa vida passa. Há pouco, muitos de nós éramos crianças e agora somos adultos. Estávamos sem preocupação alguma vivendo como criança e agora como adultos estamos preocupados em o que fazer da vida e como se manter nessa vida. Há pouco éramos jovens e agora muitos de nós somos velhos. A nossa idade se avançou. E Tiago, ele traz com muita propriedade essa questão aos judeus da sua época. Qual que é a questão? A presunção do coração em relação ao dia de amanhã. E a confiança nos bens dessa vida. Tiago disse aqui, isso chega a ser maligno. Olha o que diz em Provérbios 27:1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. A palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã, não presuma do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã trará sobre você. Não sabemos o que o dia de amanhã trará, porque não sabemos o que acontecerá no futuro. Por mais que eu e você façamos planos, por mais que o futuro esteja estabelecido nos nossos pensamentos, por planejamento, no nosso coração, por desejos e intenções. Por mais que pensemos em todos os passos seguintes da nossa vida, e é importante você ser uma pessoa organizada e ter planejamento, e manter os teus pensamentos debaixo de uma direção, é importante. Mas por mais que você faça tudo isso, ainda assim o futuro é incerto. Ainda assim você não conhece o futuro. Jesus disse no Evangelho escrito por Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem é a pessoa que é capaz, por toda a preocupação que ela tiver, ela possa acrescentar uma hora sequer à sua vida? A resposta é ninguém. Jesus ele enfatizou isso porque por mais que venhamos nos preocupar nessa vida com tanta coisa e vivermos cheios de ansiedade, cheios de incerteza, não podemos acrescentar uma hora sequer à nossa vida. Olha como isso é interessante. Será que eu estou falando com pessoas que andam muito ansiosas?
muito preocupadas, muito inseguras, porque não sabem o que acontecerá amanhã? Por isso o tema dessa pregação, irmãos, então, o que fazer diante da incerteza do futuro? O Senhor está trazendo sabedoria para você nessa manhã, nesse dia, para você não viver dessa forma, preocupado, inseguro, apreensivo a todo tempo, pelo futuro. A primeira coisa é aproveitar os dias bons. E amados, dentro de aproveitarmos os dias bons, há algo essencial: se alegrar sempre. Se alegrar sempre. A palavra do Senhor diz que o sorriso no rosto, aformoseia a alma, é alegria para o coração. Irmãos, nós temos o maior motivo da nossa alegria. Qual que é? O Senhor. O maior motivo da nossa alegria é o Senhor. Então nós temos um maior motivo de todos para todas as vezes nos alegrarmos. E nos alegrarmos sempre. Está escrito em Filipenses 4:4: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. O apóstolo está falando com os filipenses, com a igreja de Filipos. Alegre-se sempre, o Senhor está falando com você, alegre-se sempre, o Senhor enfatiza para você nesse dia, alegre-se sempre no Senhor. O Senhor precisa ser o motivo da tua alegria, não o que você possui, não o dinheiro na tua conta, não a tua casa, não a tua família. Entenda, você vai se alegrar naturalmente com o dinheiro na conta, com a tua casa, com a tua família, mas o motivo principal da tua alegria precisa ser o Senhor. Em Isaías 61:10 está escrito assim: tenho alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. Como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. Você deve se alegrar, igreja, porque você tem a salvação. Porque foi consumado naquela cruz uma obra que te livrou do inferno, para você viver eternamente nos céus, juntamente com Deus. Sabe, esse texto fala que o Senhor cobriu você com vestes de salvação e colocou um manto de justiça sobre você. As tuas vestes eram sujas, cheias de pecado, cheias de iniquidade, cheias de confusão e trevas. Mas então você veio para Cristo e Ele cobriu você com vestes de salvação. Ele trouxe um manto de justiça. Você foi justificado em Cristo Jesus. Esse precisa ser a motivação para você se alegrar. Porque você foi justificado por Cristo mediante a fé. Então agora você tem paz com Deus. Agora você tem a vida eterna. Irmãos, como é maravilhoso termos paz com Deus. Como é bom termos paz com Deus e todo dia poder acordar em paz. Saber que você está com Deus, saber que Deus está com você. Diz mais a palavra do Senhor, porque agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo a direção do Espírito de Deus. Esse precisa ser o motivo da tua alegria, o Senhor. Mas, pastor Mateus, e se as coisas não vão bem? Como eu posso me alegrar se tudo está ruim para mim? Como eu posso me alegrar se eu estou passando pelo vale da sombra e da morte? Se eu estou vivendo um tempo de escassez? Como? Como eu posso me alegrar se eu estou enfrentando dentro da minha casa confusões constantes? Sabe, às vezes eu brigo com a minha esposa, às vezes eu brigo com o meu marido e a coisa não anda bem. E ficamos então, um para um canto, outro para o outro, entristecido. Como me alegrar se isso está acontecendo na minha vida, pastor Mateus? Como me alegrar se está chegando aí o IPVA, o IPTU, e eu percebo que, pelo que eu ganho, vou ficar no aperto?
Como me alegrar, pastor Mateus, se os meus filhos, eles estão longe da casa do Senhor e as coisas não estão indo bem? O profeta Abacuque nos ensina como nos alegrarmos. Abacuque 3, 17 ao 19. O profeta diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe, o profeta Abacuque, ele não estava falando isso porque estava tudo bem, porque ele estava vivendo um tempo de alegria. Pelo contrário, aqui ele estava diante do maior cenário de escassez do povo de Judá. Não havia colheita, não havia produção de mantimentos, porque os inimigos roubavam eles. Eles estavam sem recursos financeiros, não havia gado, porque os inimigos roubavam, saqueavam o gado. Um tempo de escassez sobre o povo de Israel. Então, esse profeta, ele profetiza isso, num tempo ruim, num tempo difícil, falando assim: ainda que as coisas estão ruins, eu me alegro no Senhor, eu exulto, ou seja, eu tenho grande alegria no Deus da minha salvação. Eu estou cheio de júbilo no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Deus é a minha força. Porque Deus é a sua força, amada igreja. Deus é a sua força, Ele precisa ser a sua força. Se você faz de Deus a sua força, você vai ter motivo para se alegrar, mesmo que tudo esteja ruim. E o profeta acrescenta: Ele que faz os nossos passos como os das corças, no caso aqui desse texto, como das cervas. O que é isso? Nos dá condições de andar acima das aflições dessa vida, nos dá condições de andar acima da escassez, acima da angústia. Então você tem motivo para se alegrar, porque o Senhor te dá condição para isso, para você andar acima das aflições, situações, adversidades dessa vida. Então, o que fazer diante da incerteza do futuro, pastor Mateus? Dentro do contexto de aproveitarmos os dias bons, falamos de nos alegrar. A segunda coisa, o segundo elemento: dormir. Salmos 4:8 está escrito assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Sabe, tem gente que não dorme. Tem gente que o tempo todo ela está inquieta, ela está em desespero, ela passa madrugadas sem descansar, e o dia dela fica improdutivo depois, porque ela não conseguiu entender que é o Senhor que faz ela viver em segurança. Ela não conseguiu entender que é o Senhor que faz ela viver em segurança. Então ela está com as coisas da vida toda na cabeça, toda no coração, e não consegue dormir. O Senhor está falando assim: eu que faço você viver em segurança, então descanse, durma. Durma. Talvez eu estou falando com pessoas assim, cheias de depressão, ansiosas, que não estão conseguindo dormir. Salmos 3:5 está escrito assim: eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Sabe, a pessoa fica pensando que ela não vai ter o sustento de amanhã, que ela não vai ter quem a ajude. O salmista disse: olha, eu me deito e durmo, porque é o Senhor que me sustenta. Se o Senhor te sustenta, você dorme. Você dorme, e dorme em paz. Se pesquisarmos o que a medicina diz a respeito do sono, nós vamos entender que uma boa noite de sono traz muitos benefícios. Eu listei alguns deles aqui. Uma pessoa que dorme bem, ela não é estressada. Uma boa noite de sono, ela reduz o estresse. Uma pessoa que dorme mal, ela é estressada. Uma pessoa que dorme bem, ela tem um humor melhor, ela é bem-humorada. Uma pessoa que dorme mal, ela é mal-humorada. Uma pessoa que dorme bem, ela tem um controle do apetite, ela não precisa comer
descontroladamente. Uma pessoa que dorme bem, ela tem uma memória melhor, porque uma boa noite de sono ativa a memória, faz com que o raciocínio seja estimulado. Uma pessoa que dorme bem, ela tem melhor capacidade de concentração. Uma pessoa que dorme bem, ela tem uma pele rejuvenescida. Uma pessoa que dorme bem, diminui o risco de desenvolver doenças como diabetes e problemas do coração. Uma pessoa que dorme bem, ela fica doente com menos frequência. Sabia que se você começar a dormir mal e sempre está dormindo mal, você começa a ficar doente? Durma. O Senhor está falando, além de você dentro do contexto de você aproveitar os dias bons, além de você se alegrar, durma. Então o que fazer diante da incerteza do futuro, pastor Mateus? Descansa a tua alma. Salmo 116, 7. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ei, sabe esse monte de sentimento que só aumenta a tua ansiedade? Que só faz a tua incerteza aumentar? Que faz você ficar o tempo todo apreensiva? Isso é da tua alma. Não é o teu espírito. Isso é da tua alma. Isso é a tua alma. E você tem que fazer como o salmista está falando aqui. Alma, conversa com a tua alma, irmão. Conversa com a tua alma, irmão. Fala, alma, retorna ao teu descanso. Por que você está saindo desse lugar que Deus mandou você estar? Alma, fica quietinha aqui. Porque o Senhor tem feito bem para você. Porque Ele tem sido bom para você. Olha o que diz o Salmos 42, 5. Por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ei, fala com a tua alma, espera em Deus. Espera em Deus. Alma, se aquieta, se acalma, espera em Deus. Isso é tudo sentimento, não condiz com a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Cristo. Então, alma, se aquieta, espera em Deus. Você precisa começar a ter esse diálogo com a tua alma. Sabe por quê? Fruto do Espírito de Deus. Um dos itens do fruto do Espírito de Deus é domínio próprio. E o domínio próprio diz respeito à carne, mas também à alma. E você pode dominar a tua alma. Diga para a tua alma, se aquieta, se acalma, porque Deus tem sido bom para você, porque Deus tem feito bem para você. Espera em Deus, porque você vai poder louvá-lo por causa do favor dele sobre a tua vida. Retorne ao seu descanso, alma, porque você vai louvar o Senhor pela salvação dele diante de você. Aleluia, glória a Deus. Se alegrar sempre, dormir, descansar a tua alma, dentro do contexto de aproveitar os dias bons da vida. Então, o que fazer diante da incerteza do futuro? Quarto elemento, considere os dias ruins. Sim, o Senhor nos manda considerar os dias ruins, os dias que as coisas não estão bem. O que é considerar? Refletir, inferir por que não anda bem, entender por que as coisas não vão bem. Eclesiastes 7,14 diz assim: quando os dias forem bons, aproveita-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Considere os dias ruins, e considere isso: o Senhor fez os dias bons, mas também fez os dias ruins, porque o propósito dele é que nenhum dos homens, nenhuma pessoa saiba qualquer coisa a respeito do seu futuro. Porque, irmão, se no dia da adversidade eu e você estivermos com a motivação certa no coração, nós teremos a proteção de Deus. No dia ruim, se nós estivermos com a motivação certa no nosso coração, nós teremos a proteção de Deus. A motivação certa
é buscar viver na casa do Senhor todos os dias. A motivação certa é buscar a palavra de Deus. A motivação certa é você buscar ter intimidade com Deus em oração. A motivação certa é você ter prazer naquilo que Deus já tem feito na tua vida, em contemplar a bondade de Deus por você. Aleluia, glória a Deus. Quando você tem a motivação certa nos dias ruins, nos dias de adversidade, nos dias de angústia, você garante a proteção de Deus sobre a tua vida. Salmos 27, do 4 ao 5, está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Se no dia da adversidade, no dia da angústia, você manter as motivações certas no teu coração, pode ter certeza que você vai permanecer sobre a rocha que é Jesus Cristo, e você não vai ser abalado. Não importa a força do vento, não importa a dimensão da tempestade, você vai permanecer sobre a rocha e você não será abalado. Jesus nos ensina isso, que a pessoa prudente é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Estabeleça princípios na tua vida que mantenha você sobre a rocha. E um dos princípios que precisamos é ter as motivações certas no coração, porque se não temos as motivações certas, se não buscarmos estar na casa do Senhor, se não buscarmos a palavra do Senhor, se não buscarmos ter intimidade com Deus em oração, se não olharmos para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, no dia da adversidade, da angústia, vamos ser como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento, a tempestade e não sobrou nada da casa. Não sobrou nada. Com a motivação certa nos dias ruins, você garante a proteção de Deus sobre a tua vida. Ele te esconderá do maligno, porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O que fazer diante da incerteza do futuro? Quinto elemento, trabalhe. Trabalhe. Só tem colheita, só tem recompensa, só tem oportunidade quem planta, irmãos. Olha o que diz Eclesiastes 11:6: semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Sabe, você ficar de braços cruzados não trará resultado nenhum para a tua vida. Se você ficar de braços cruzados, nada vai acontecer na tua vida. Você quer oportunidade? Você quer recompensa? Então plante, semeie, trabalhe. E digo mais, trabalhe para o Senhor também. Trabalhe para o Senhor também. Busca em Deus, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor, na tua igreja, na tua casa, na tua obra? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu posso ser útil para o Senhor? Eu estou falando aonde eu posso ser útil para o Senhor. Aonde eu posso ser útil para o Senhor. E você se dispõe a trabalhar para o Senhor. Tem um rei na Bíblia, irmãos, o rei Asa. E depois você pode ler na tua casa 2 Crônicas 14 ao 16. São 3 capítulos que contam a história desse rei. E é maravilhosa a história desse rei. Asa começa a reinar e ele já começa trabalhando muito. Ele começa tirando os sodomitas do reino. Para quem não sabe o que é sodomita, é aquele que pratica sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Então ele já começa tirando essas pessoas do reino. 1 Reis 15, do 11 ao 12, Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele tira a sodomia da terra, e ele tira os altares, os ídolos dos deuses estranhos que havia no reino de Judá. Quem que fez esses deuses? Quem que estabeleceu a idolatria? Os seus pais, os reis que vieram antes dele. Então ele vai lá e destrói a idolatria.
acaba com a idolatria no reino. Ele começa trabalhando. Ele corta os bosques que eram dedicados a essas imagens de escultura, para que o povo fosse lá e se prostrasse e adorasse. Ele corta esses bosques. Além disso, ele determina que o povo de Judá buscasse ao Senhor e buscasse observar a lei do Senhor. Com isso, com apenas essa atitude de trabalho do rei Asa, a terra ficou em paz por 10 anos. A terra ficou em paz por 10 anos, irmãos. A terra ficou em paz por 10 anos, com uma atitude de trabalho desse rei. E você acha que nesses 10 anos ele ficou de pernas para o ar? Ele foi descansar? Pelo contrário, a palavra diz que ele foi trabalhar. 2 Crônicas 14, do 6 ao 7. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. O que aconteceu? Asa estava debaixo de uma revelação de Deus, e a revelação era corrigir o curso daquele povo que estava inclinado à idolatria e à depravação imoral. E ele corrige e determina então que o povo buscasse a Deus em oração e observar a lei, os mandamentos. Foi isso que ele foi fazer, ele foi trabalhar. Então ele teve paz, e ele não ficou parado. Nessa paz desses 10 anos, ele esforçou-se mais em trabalhar. Então eles prosperaram em edificar as cidades, ou seja, estruturar as cidades. Ei, estrutura a tua vida. Está vivendo os dias de paz? Se aferrem nisso, se aferrem em edificar a tua vida. Trabalhe mais, trabalhe para você, mas trabalhe para o Senhor, edificando a tua vida, estruturando a tua casa. Eles prosperaram em deixar as cidades fortes, maiores. Só que na sequência, olha como que é interessante, vem uma guerra contra o rei Asa. Um etíope com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Logo completando-se os 10 anos de paz. E o que acontece? Asa tinha apenas 580 mil soldados. O número do inimigo era muito maior. Era 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Além de ser um número maior, era uma capacidade de guerra, porque eles tinham carros de guerra. Ou seja, não tinham força e velocidade para combater o exército de Asa. O que Asa faz? Asa clama ao Senhor. Então o Senhor dá o livramento, o Senhor fere os etíopes. E esses etíopes, esse exército de 1 milhão começa a fugir diante de Asa. E você pensa que ele ficou parado esperando o inimigo ir embora, esperando o inimigo fugir? Em nenhum momento ele teve esse comportamento. Não, Asa, ele, com aquele povo que ele estava, ele faz uma convocação e parte para cima dos inimigos, irmãos. Ele parte para cima. E sabe o que a palavra diz? Que dali eles tiveram muitos despojos de guerra. E viram uma guerra frenética, a ponto de eles começarem a conquistar todas as cidades dos inimigos ao redor. A guerra fica frenética, pela motivação de trabalho que havia nesse homem, nesse rei, chamado Asa. Então eles vão avançando em guerra, e vão conquistando as cidades, e tomando os despojos, gado, ovelha, muito gado em abundância. E sabe o que na sequência Deus faz? Deus envia o profeta Azarias ao encontro para dar uma palavra para Asa. Deus envia o profeta para falar assim: eu estou com vocês, eu estou com vocês. E o que Asa faz? O que esse rei faz quando ele recebe essa palavra? Ele vai descansar, ele vai ficar de perna para o ar,
Ele vai assistir Netflix porque ele recebeu uma palavra do Senhor. Oh, Deus está comigo, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar. Deus me deu uma palavra, agora eu sou imbatível. Então eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso confiar. Não, irmãos, não é isso que Asa faz, não. Ele vai trabalhar mais, ele se empenha mais. Ele fica tão animado com aquela palavra, tão motivado, que ele vai tirando todas as abominações e a idolatria das cidades vizinhas que ele conquistou. Ele vai tirando os ídolos, ele vai destituindo toda a idolatria. Então Asa renova o altar do Senhor, ele faz uma restauração no altar. Ele reúne todo o povo de Judá, de Benjamim, os estrangeiros de Efraim, Manassés, Simeão. Sabe por quê? A maioria dessas tribos já estavam divididas, cada uma por si. Quando essas tribos olham e vê Asa vencendo a guerra, e que percebem que Deus estava com Asa, sabe o que eles fazem? Eles vêm tudo ao encontro de Asa, se ajuntam a Asa, se ajuntam ao rei Asa. Essas tribos se unem a ele. Então ele faz uma grande convocação, uma reunião, e oferece sacrifício em abundância. O que ele ofereceu? O gado, a ovelha, tudo que ele conquistou dos despojos, ele ofereceu sacrifício em abundância. Então ali ele faz uma aliança com essas tribos. Qual que era a aliança? Para buscarem ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Tão intenso foi esse rei, a ponto dele determinar nessa aliança, determinar no seu reinado, que toda pessoa que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse. Ele estabeleceu um decreto real. Ele estabeleceu um decreto dizendo assim: todas as pessoas que não buscar o Deus de Israel, morra. Sabe, isso fala da intensidade de um homem debaixo de uma revelação de Deus, fazendo as coisas certas em tempos incertos. Depois, Asa, ele depõe a própria mãe do trono, porque a mãe dele era idólatra. Porque a mãe dele, ela fez uma imagem de escultura horrível. Diz a palavra que era uma imagem horrível, chamada Azera. O que essa Azera é? Era a deusa que celebrava a promiscuidade. Ele vai lá e depõe essa mulher do trono, a mãe dele: olha, você não vai reinar mais, você não faz parte mais do reinado, porque você é uma pessoa idólatra, porque você trouxe para o nosso tempo a idolatria. Trabalhe, amado, e trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. O sexto elemento para finalizarmos: o que fazer diante da incerteza do futuro? Refrear a língua de falar mal e falar mentira. Afastar-se do mal e fazer o bem. 1 Pedro 3, do 10 ao 12. Pois se quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes, eu vou repetir: se você quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. 1 Pedro 3, 10 ao 12. Aqui é Novo Testamento, irmãos. É Novo Testamento. Porque às vezes eu trago um contexto de pregação dentro de uma palavra revelada com versículos e capítulos do Velho Testamento. Alguém pode falar: esse pastor só gosta de pregar o Velho Testamento. Não, aqui é o Novo Testamento falando assim, ó: se você quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, você precisa fazer isso. O quê? Refrear a tua língua, botar um freio na tua língua de falar maldades, de falar mal, de falar mentira. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está pronto para responder a oração daquele que pratica a justiça. Você precisa entender isso. Porque se você não for praticante da justiça, Deus não vai responder a tua oração.
Deus não vai ouvir você. Os olhos dele não vão estar sobre você, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Refreia a tua língua de falar besteira. Refreia a tua língua de ficar amaldiçoando. Refreia a tua língua de ficar julgando as pessoas e não julga-se a si mesmo. Jesus falou assim: você está querendo tirar o cisco, o probleminha que aquela pessoa está enfrentando, mas você tem uma trave no teu olho. Você tem um problemão que você não consegue resolver. E você está querendo resolver o problema do outro. Então por isso você fica falando mal dele, dela. Quer viver dias muito felizes e desfrutar a vida? Refreia a língua de falar mal e de ser mentiroso. Deixa a mentira, irmãos. O pai da mentira é o diabo. Deixa a mentira. Sabe, irmãos, eu sou empresário, eu tenho um negócio. O que eu já perdi de cliente por não concordar com a mentira e não falar mentira é absurdo. Mas eu tenho a paz de Deus no meu coração. E eu tenho a proteção do Senhor. E eu tenho a prosperidade de Deus na minha vida. Porque eu não concordo com a mentira e não aceito a mentira na minha vida. Já perdi muita grana mesmo, por não concordar com a mentira, por não aceitar a enganação. Deus se coloca, irmãos, contra aqueles que praticam mal, contra aqueles que falam mal, que são mentirosos, que fazem o mal. Mas se você tem praticado a justiça, se você tem refreado a tua língua de falar o mal, de falar mentira, se você tem se afastado do mal e buscado a paz e se esforçar em manter a paz, os olhos do Senhor estão sobre você porque você está praticando a justiça. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Senhor, eu te louvo e te glorifico por esta palavra, uma palavra de sabedoria para o nosso coração, para sabermos como lidar com as incertezas, Senhor, do futuro, porque não conhecemos o futuro, não sabemos o que o dia de amanhã trará para a nossa vida, Senhor, mas uma coisa sabemos, que nós podemos nos alegrar no Senhor. Sabemos que nós podemos dormir, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, nos protege. Sabemos que podemos descansar a nossa alma, Senhor, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor nos dá livramento. Senhor, sabemos que quando os dias forem ruins, nós podemos considerar, refletir e inferir, porque o Senhor tem propósito nisso. Senhor, sabemos que devemos trabalhar, Senhor, porque então teremos colheita, teremos recompensa, teremos oportunidades. E nós sabemos, Senhor, que devemos nos afastar de falar o mal, de falar mentira, de fazer o mal. Senhor, muito obrigado por essa palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra ao nosso coração. Senhor, arranca agora todo o sentimento que Satanás colocou no meu coração, no nosso coração, Senhor, em relação ao futuro, em relação, Senhor, aos meses deste ano, em relação ao porvir, Senhor. Arranca agora, Senhor, todo o sentimento de mentira, de engano, de derrota, Senhor, porque nós temos o Senhor, nesse ano de 2022, nós temos o Senhor e nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos ter a segurança que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e o maligno não nos toca. Nós temos o Senhor e a palavra do Senhor que o Senhor nos deu nessa manhã, ela vence o maligno que estava nos confundindo, ela vence o maligno que estava nos enganando, ela vence o maligno que estava fazendo-nos pensar na derrota, no pior, na desgraça. Essa palavra vence o maligno em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.